Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Senhor nosso Deus e Pai, santo, eterno, glorioso, justo e fiel, misericordioso, por tua bondade, graça e misericórdia, em nome de Jesus, te peço nesta hora, Senhor, pelas nossas vidas, todos nós, os teus filhos, tua igreja, teu povo, lavado e remido, que já foram resgatados por Cristo Jesus, o teu Filho. Todos que já creram em Cristo, que já estão dentro da promessa, do pacto, da nova aliança. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por esta noite tão maravilhosa, que estamos aqui agora, nesse momento, para juntos edificarmos e aprendermos para crescimento espiritual da nossa fé, com a doutrina, com a instrução da tua palavra. Meu Deus, nos ensina, nos ajuda, nos dê sabedoria para entender as tuas verdades, os teus preceitos e princípios, para que sejamos prudentes, para que não venhamos, ó Pai, apostatar da fé e nem se conduzir pelo engano que está aí, Senhor, levando este mundo dentro dessa situação, aonde muitos estão sendo enganados, ó Deus, em relação às tuas verdades, porque não estão tendo o desejo, não estão sendo prudentes, estão desprezando a tua palavra, mas que nesta noite, ó Pai, abençoa todos que vão ouvir agora, fala ao coração do teu povo, fala ao coração de todos os teus filhos que já estão na tua presença, Pai, fala aos corações dessa pessoa que ainda está na escuridão, com o seu entendimento cego, sem contemplar a luz da glória de Cristo, que é o teu evangelho, a verdade. Nesta hora, Pai, através desse trabalho, através dessa obra de ensino, de instrução, de orientação, que está sendo levada a muitos nesse canal aqui, na página do Face, aí do teu, ó Deus, do teu filho, o evangelista Wellington Ramos. Abençoa, meu Deus, agora. Leva esclarecimento, leva a verdade ao entendimento desta pessoa que está presa na mentira, no engano, para que seja liberta. É o que eu te peço. Já te agradecendo, ó Pai, em nome de Jesus, me dê graça, me dê sabedoria, me dê, Senhor, a tua presença, para eu sempre estar triunfando e vencendo, aonde quer que eu esteja, em qualquer lugar que eu for, a tua presença me faz vencer, Pai. É em nome de Jesus, crendo no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que eu tenho a esperança e estou com ousadia na tua presença, tendo a convicção e a certeza que estás comigo, porque Cristo Jesus, o meu Senhor, me reconciliou contigo, ó Pai, na sua morte na cruz do Calvário, no sacrifício feito por sua vida, para me resgatar e me levar à reconciliação contigo, ó Pai eterno. Louvo a ti, porque nos deste esta tão grande oportunidade de salvação, através de Jesus Cristo, o teu Filho. Muito obrigado. É o que eu te peço, já te agradeço neste início de trabalho com esta oração. Em nome de Jesus, amém, amém. Amém, meus irmãos? Estamos aqui mais uma vez para sermos edificados, aprender mais de Deus,
com a instrução da sua palavra, com a revelação da sua palavra, com tudo aquilo que a sua palavra nos mostra, para que a gente conheça a verdade e não seja levado por vento de doutrina, e não venhamos apostatar da fé, que não venhamos ser seguidores de homens seguindo doutrina de demônios, que nós não venhamos ser levados pelo engano, mas que possamos estar na verdade e a verdade que liberta. Que possamos estar em Cristo e que possamos estar firme e firmado na fé, sem se mover, sabendo que em Cristo somos mais que vencedores. Então, nesta noite, quero agradecer a Deus por todos vocês que se encontram aí, agora já aqui ao vivo, com essa instrução da palavra de Deus, nesse momento, meus irmãos. Hoje vamos trabalhar vários assuntos. Hoje eu não vou me alongar muito em um determinado assunto, porque hoje eu botei um propósito e assim o Espírito Santo me conduzir nele. A gente vai trabalhar aqui vários assuntos. Eu quero trabalhar hoje com você. O primeiro assunto que eu quero trabalhar com você hoje é sobre o pecado. Que eu falei que quarta-feira passada eu ia trazer uma instrução dentro desse tema, o que é o pecado, sobre o pecado. Eu ia trazer uma instrução da palavra de Deus para a gente ter conhecimento desse assunto. O que é pecado? Você sabe o que é pecado? Você sabe o que faz você perder a comunhão com Deus? Então a gente tem que conhecer a verdade para ser liberto de muitas coisas que os homens aplicam como verdade de Deus. Nós precisamos conhecer a verdade de Deus para não ser prosélito, nem ser negócio e nem estar escravo de tradição, de doutrinas, de conceitos de homens e não de Deus. Nós temos que estar presos na palavra, que não nos prende, nos dá liberdade. A palavra liberta, o que prende é os ensinos dos homens, com suas doutrinas, suas filosofias, que coloca fardo pesado sobre a vida daqueles que estão vivendo dentro do sistema religioso. Mas Cristo veio para nos libertar e nos dar um fardo suave, um fardo leve, um fardo suave, nos tirar do temor, da pressão psicológica, nos tirar da opressão do inimigo em nossa mente, nos tirar do medo. Jesus Cristo veio para nos dar liberdade. E a gente precisa conhecer a verdade de Deus para não estar preso na mentira que é propagada como se fosse verdade de Deus. Por exemplo, eu falo muito desse exemplo da história porque a história narra isso, e não só a história narra exemplo de homens, como a própria Bíblia. O apóstolo Paulo, que era Saulo, ele era um escravo da religião farisaica. Ele era uma vítima da religião, por onde o diabo escraviza os homens, colocando temor, colocando a servidão nos homens, para os homens entenderem que estão servindo a Deus. Então, quando Paulo ele conhece a Cristo, ele é liberto. Paulo é liberto. Paulo vivia dentro de um fardo da religião farisaica. Martinho Lutero vivia dentro de um fardo da religião católica romana. E outros. Quantas pessoas estão presas dentro do fardo, dentro das obrigações, dentro dos trabalhos, dentro dos exercícios, dentro das determinações das religiões deste mundo aí. Dentro da religião evangélica, dentro da religião católica, dentro da religião espírita, dentro da religião mórmon, dentro da religião da Sociedade Torre de Vigia, Testemunho de Jeová, dentro do islamismo, pessoas que são escravas, se sair, são perseguidas, são mortas, pessoas que estão praticando o que não deseja, praticando coisas forçadas, estão vivendo rituais, estão vivendo mandamentos que são determinados pelo sistema religioso para eles viverem, como se fosse meio de chegar a Deus e ter a vida com Deus. Então, a gente precisa conhecer a verdade para ser liberto. Quando Jesus disse isso, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, essa libertação é em todos os sentidos. Tanto dentro da situação espiritual, como dentro da situação psicológica, intelectual. A palavra de Deus nos liberta. Quer ver uma coisa?
Tem pessoas que estão presas dentro do entendimento intelectual de que Deus, não é? Ele é o cosmo, ele é o universo, ele não é um ser pessoal. Tem pessoas que estão presas dentro da intelectualidade, sempre tem a ação espiritual das trevas, achando que o mundo foi criado por uma explosão chamada Big Bang, que foi uma explosão que tudo se criou, onde as pessoas estão presas dentro desse conhecimento, dentro do seu psicológico, dentro do seu entendimento, dentro da sua mente, dentro do seu conceito, que priva o homem da liberdade que Deus nos oferece, conhecendo a verdade. Quando não se conhece a verdade, então a pessoa fica presa, aprisionada dentro de sistema, de determinação, de dogmas, de crenças, de superstições. Quantas pessoas estão presas dentro de superstições? Precisam fazer um ritual antes de sair de casa, precisam usar algum objeto para protegê-los, precisa fazer alguma coisa para poder ter o dia bem. Não é verdade. Quantas pessoas estão presas dentro das superstições? Quantas pessoas são escravas, estão presas dentro do exercício religioso, dos movimentos, dos cerimoniais, dentro das religiões? Quantas? Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade é Jesus e a sua palavra. É o que ele ensinou para nos trazer entendimento. Amém, meus irmãos? Então, nesta noite eu quero começar sobre o pecado. Depois eu vou trazer alguns pontos aqui sobre a atuação do diabo dentro da área espiritual na vida da humanidade. E também eu vou falar sobre ensinos errados dentro das igrejas, estou falando de igrejas evangélicas, onde nós entendemos que é o povo de Deus, não é? Porque hoje o conceito entre nós é que Deus a verdade está dentro da igreja evangélica. E esse entendimento é errado, porque a verdade de Deus não está dentro de igreja nenhuma. A igreja que está na verdade. Vou explicar de novo. Eu gosto daquilo que é importante você ouvir. A verdade não está dentro de igreja nenhuma. A igreja tem que estar na verdade. E não a verdade está dentro de alguma igreja. Por quê? Eu digo isso. Porque as igrejas se detêm a detentora da verdade. Toda a igreja diz que Deus está ali naquela religião, naquele meio, é ali o caminho verdadeiro. Toda a igreja se detém a detentora da verdade, se denomina a detentora da verdade. A verdade não está dentro da igreja evangélica. A igreja evangélica, os membros do sistema religioso evangélico, se quiser estar em Deus, tem que estar na verdade, tem que estar na palavra, e não dentro de igreja qualquer que for. Deu para entender? Então, a palavra de Deus, ela é a verdade. Nós temos que estar nela. Jesus disse assim: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Então, Deus não está em lugar, igreja. A palavra de Deus, a verdade, não está em lugar, igreja. A palavra de Deus tem que estar em você. Deus tem que estar em você. Se você crê em Jesus, Jesus Cristo estará em você. Se você se arrependeu verdadeiramente. E a palavra dele, você tem que guardar. Se as minhas palavras estiverem em vós, disse Jesus. Se as minhas palavras estiverem em vós. Então, nós temos que voltar a mente para essa realidade, gente. Nós temos que despertar para isso. Então, é preciso as pessoas serem libertas, porque estão presas dentro do sistema religioso. Muita gente presa com a mente cauterizada dentro do sistema religioso, aonde estão com aquele aparelho que o cavalo usa, que não permite ele olhar para o lado nem para o outro. As religiões colocam esse aparelho, me esqueci o nome agora. Eu ministrei a palavra a semana retrasada falando sobre isso. Me esqueci o nome agora, é um nome bem diferente. Um aparelho que o cavalo usa que impede ele de olhar para os lados. Ele tem que ser conduzido só pela frente.
a direção que aquele que está conduzindo o cavalo guia ele, para ele não se distrair. Mas a religião faz isso nas pessoas. Ela cauteriza a mente das pessoas, dos seus adeptos, mostrando aos seus adeptos que não pode dar crédito, não pode ouvir, não pode dar ouvido a nenhuma outra instrução, porque a verdade é o que pregam dentro de tal sistema. E as pessoas são orientadas a andarem olhando para a doutrina que tal sistema determina. Os dogmas, as crenças, as determinações dos líderes do sistema. Então, as pessoas estão assim, a palavra liberta, a palavra clareia, a palavra nos dá ampla visão. A gente não vai ficar com a visão retida, limitada. A nossa visão será ampla para a gente analisar tudo que está ao nosso redor. A gente tem que ter a visão só para frente, olhando para a palavra. Olhando para a palavra. E analisando o que está ao nosso redor com a visão da palavra. Amém? Então, para libertar, precisa conhecer a palavra. Não tem libertação com culto de libertação, com trabalho de libertação. A Bíblia, em canto nenhum, ensina isso. Isso aí é colocado como comércio, culto comercial dentro das igrejas. Culto de libertação, culto não sei de quê, culto de vitória. Isso não existe dentro dos princípios de Deus. Nada Deus opera através de ritual. Hoje Deus opera através da fé. E a fé não é viver ritualismo, movimentos dentro de igreja. A fé é em Cristo, na palavra de Deus, para Ele operar em nossa vida o mais. Não é? Então a libertação é quando conhece a palavra. Jesus não disse, faça um culto de libertação para ser liberto. Faça uma oferenda, faça um trabalho para ser liberto. Aonde é que a gente pode aprender isso na Bíblia para estar ensinando o povo? Da onde é que a gente tira essas ideias de culto de libertação, culto de vitória, culto não sei de que? Da onde é que se tira isso? Eu deixo essa pergunta para as pessoas que vivem isso aí. Os pastores que botam isso nas igrejas. Da onde é que você tem tirado isso? Qual é o princípio que você usa na palavra para colocar esses movimentos de culto, de libertação, de não sei de quê, de não sei de quê? Não. O seu argumento não serve. Você tem que ter argumento plausível na palavra. Você tem que argumentar com a palavra. Não, mas eu acho que a gente tendo fé, fazendo uma campanha... Não, meu amigo, não. A Bíblia não ensina. Não é como a gente acha. Não é como a gente quer e entende. É como está escrito. É como está revelado. É como Deus nos orienta e ordena. O Senhor diz, andai em todo o meu caminho, seja prudente para fazer tudo conforme está escrito. E não o que os outros ensinam. Então não tem nenhuma coisa. Então é a palavra que liberta. Então, gente, eu quando entro, eu me prolongo. Veja que introdução. Já gastei 15 minutos. Vamos falar sobre o pecado? O que é o pecado? Para que a gente possa ser liberto. E não ficar preso a coisas e impedido, não praticando isso. Por que você não pratica isso? Por que você não usa brinco? Por que você não corta o cabelo, você que é mulher? Por que você não usa o transilim? Por que você só vive de paletó e de calça, meu irmão, não usa bermuda? Por quê? Porque a igreja te ensina, a igreja, a religião, não é a palavra. A igreja te ensina, é o padrão da igreja do homem. É o padrão do ministério secular. Esse não é o padrão de santidade que Deus dá à sua igreja, nem o padrão de santidade que Deus pede à sua igreja. Então vamos conhecer a verdade, para a gente não ficar preso dentro de situações. Eu conheci um irmão que era tão ignorante em relação à palavra de Deus. Ele era crente há muitos anos. Ele era tão ignorante, mas tão ignorante, que ele dizia que não queria celular não. Que não queria saber de internet dentro de casa não, que isso era coisa do diabo. Porque alguém ensinou ele assim nas igrejas, que antigamente tinha igreja que dizia que se tivesse televisão dentro de casa, estava levando o diabo para dentro de casa. Que televisão era do diabo, que ninguém podia ter. Hoje, essas pessoas que pregavam isso estão com televisão dentro de casa. Estão com canal de televisão. Rapaz, tudo nos é lícito. Mas nem tudo nos convém.
ouvir de tudo e reter o bem. Nós temos que analisar tudo. Então era melhor sair do mundo, como diz Paulo. É melhor a gente sair do mundo, porque a gente está no mundo cheio de pecado, cheio de investida do diabo. Agora a gente tem que saber viver na direção da palavra, se desviando daquilo que nos faz pecar contra Deus. Não é daquilo que as religiões determinam, não. Entendeu como é? Então as pessoas estão presas. Tem pessoas de religião que não pode comer isso, não pode comer aquilo, que não pode usar isso, não pode usar aquilo, que não pode assistir uma programação secular. Tem pessoas que dizem, não pode assistir novela. Prega no púlpito que não pode assistir novela, mas em casa assiste escondido. Mas prega no púlpito que não pode. O que não pode, meu irmão, é se deixar influenciar pelas coisas do mundo. Então você não pode andar na rua, porque você na rua vai ver mulher nua, você na rua vai ver todo tipo de pecado, na rua tu vai ver prostituição, idolatria, feitiçaria. Tu não pode andar na rua. Tu não pode andar na Avenida Boa Viagem, na Avenida Conselheiro Aguiar, que tem muitas prostitutas lá se prostituindo. Agora, tu vai andar na Avenida Boa Viagem, tu vai se prostituir, é? Então, meu irmão, seja maduro no conhecimento. É verdade que a Bíblia diz que nós temos que suportar os fracos na fé. Devemos ter cuidado com os fracos na fé. Mas o fraco na fé tem que se fortalecer. O fraco na fé não pode ficar fraco todo o tempo. E por que está fraco ainda? Porque não está tendo ensino, porque não está tendo instrução, porque é menino ainda. Deus não quer menino seguindo ele, não. Deus quer adulto com entendimento. Há o tempo de menino na fé? Há. Mas tem que crescer, tem que amadurecer, tem que chegar adulto na fé. Quando Jesus disse, tem que se fazer como um menino para entrar no reino de Deus, Jesus não estava dizendo que tem que ser como um menino, não. Está falando da malícia, está falando de sentimentos ruins que criança não tem. Nós devemos agir como criança, nas atitudes, nas intenções, sem malícia, sem intenção mal. Mas Jesus não manda ninguém ser menino na fé, não. Na fé temos que ser adulto, porque tem muitos meninos na fé, levados por todo o vento de doutrina. Porque não tem instrução, porque não está recebendo o alimento para crescer. Então, vamos receber o alimento para crescer? Para a gente ser liberto dessas coisas que não tem nada a ver, que Deus não proíbe. Não fique preso a um sistema, não, meu irmão. Você está se privando de coisas que Deus não proíbe. O sistema que proíbe. Ei, se você quer viver nesse sistema, se você quer submeter-se a tudo isso, fique à vontade. Vá em frente. A escolha é sua. Consequência sua, mas bem-aventurado serão aqueles que ouvirem e praticar. É a palavra de Deus, não é mandamento de sistema religioso, não, seja ele qual for. Seja o líder, o homem qual for. A palavra de Deus diz assim, ó. Escuta aí o que diz a palavra de Deus em Salmos 119, versículo 130. A exposição das tuas palavras dá luz e entendimento aos simples. A exposição das tuas palavras dá luz e entendimento aos simples. O que está faltando hoje é isso aqui, ó. A exposição, o ensino, a doutrina, a orientação da palavra de Deus para dar luz e entendimento, iluminar a tua mente, te esclarecer e te dar o conhecimento de Deus. Está faltando isso. E olha o que Paulo diz aqui, Paulo escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16 e 17. Escute aí o que Paulo diz. Toda a escritura ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Toda palavra de Deus ela é inspirada e proveitosa para ensinar, para corrigir, para orientar, para esclarecer, para corrigir, repreender. Toda palavra de Deus é boa para isso. A importância da palavra é para isso. Para doutrinar, ensinar, corrigir, repreender, exortar, demonstrar. A palavra de Deus é para isso que nós temos que ter ela no nosso meio, na nossa vida, no nosso viver pessoal. Buscar o conhecimento dela para isso.
para que a gente venha ser orientado verdadeiramente, corrigido, instruído, ensinado, orientado na verdade, para não ser conduzido na mentira, sendo escravo de homem, vivendo preso dentro de ordenança, dogmas e crenças de religião e de igreja. Amém? Então vamos conhecer sobre o pecado. Eu quero falar agora para você sobre o pecado. A palavra de Deus diz que lá em Romanos 5,12, por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Por que passou a todos os homens? Porque todos pecaram. Adão pecou. Nós temos a natureza pecadora por causa de Adão. Mas nós não somos pecador, a culpa é de Adão não. A culpa é nossa, porque nós pecamos voluntariamente. Escuta uma coisa, deixa eu lhe ensinar uma coisa aqui. Nós somos tentados a pecar. Nós não somos compelidos a pecar. Nós não somos obrigados nem forçados a pecar. Somos tentados. Nós pecamos por voluntariedade. Nós pecamos por decisão. Adão pecou. Como ele foi o primeiro ser humano criado por Deus, a natureza dele foi corrompida e nós herdamos essa natureza corrompida. Mas a culpa do nosso pecado não é Adão, é nossa. O pecado é pessoal, a responsabilidade é pessoal. Romanos 14,12, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. E cada um será julgado pelas suas obras. Não é pela obra de Adão, é pela nossa. Nós somos responsáveis pelas nossas atitudes e decisões diante das consequências e escolhas que nós vamos sofrer pelas escolhas. Então, o que é o pecado? A gente sabe que Deus criou o homem, a raça humana, perfeita. Disse Deus, façamos o homem nossa imagem e semelhança. Quando Deus ele diz, façamos o homem nossa imagem e semelhança, aprenda uma coisa, não está se referindo à aparência física, imagem e semelhança. Não, Deus é como eu, tem um braço, tem outro, tem cabeça. Não, Deus é um ser espiritual, não tem forma. Deus tomou a forma na pessoa de Jesus, mas Deus é espírito, não tem forma. Mas quando a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, isso fala do caráter, na moral, na santidade, na bondade, na perfeição, no amor e na proporção para o bem. O homem era voltado para o bem, o homem era perfeito, o homem era amor, o homem era verdade, o homem era luz. Deus fez o homem assim, com essas características. Deus não fez o homem com a característica do diabo. O diabo fez o homem tentar, o homem pecou contra Deus por escolha. A partir daí o homem perdeu a imagem e semelhança de Deus e adquiriu no seu caráter, no seu interior, adquiriu o caráter maligno de Satanás. Deu para entender? Então quando Deus diz que o homem foi criado de imagem e semelhança, está falando nesse sentido. Porém, quando o pecado entrou no mundo, o homem perdeu essa imagem, o homem perdeu essa semelhança, o homem perdeu essa característica que recebeu do seu Criador, Deus. Pois o homem foi criado bom, foi criado perfeito, foi criado em santidade, foi criado em amor, para viver o bem. O homem não tinha malícia, não tinha maldade. O homem perdeu essa característica de Deus, a imagem e semelhança, quando ele pecou. Ele agora recebeu a característica do diabo, maligno, perverso, fingido, falso, mentiroso, propenso para o mal. Tudo isso fala da característica que Satanás empregou na humanidade, quando a humanidade escolheu pecar contra Deus, o seu Criador. Nós, não é? Os dois primeiros seres humanos que Deus criou para que deles fosse habitada toda a terra, eles violaram uma das ordens diretas de Deus, induzido por Satanás. Satanás induziu ele, não forçou. Satanás tentou eles, não obrigou. A gente tem que entender isso. Nós somos tentados, mas não compelidos a pecar. Nós pecamos
por voluntariedade, escolha nossa. Ah, mas nós estamos numa matéria corrompida, mas temos consciência do certo e do errado. Porque o homem não perdeu isso. Por isso que muitos se escondem para se prostituir, para enganar a mulher. Por isso que muitos roubam escondido, porque tem a noção, tem a consciência de que isso é errado. Tanto é uma prova que o homem tem consciência do que é errado, que todo ato errado que o homem faz escondido. Por quê? Porque ele tem a consciência de que isso é errado. Então o homem pecou, não porque foi forçado e obrigado, mas porque ele escolheu. Foi o que aconteceu com Adão e Eva quando foram expulsos do paraíso. Eles resolveram obedecer, eles escolheram obedecer a voz do maligno e não a de Deus. Deus falou para ele dando uma orientação, vem o diabo agora e fala dando outra. A partir daí, o homem ignora a direção de Deus e aceita do diabo e transgredindo a ordem direta de Deus, não dando ouvido à palavra de Deus. Aí constitui-se o pecado. Vamos aprender o que é pecado. Nós estamos aqui para aprender o que é pecado. O pecado ele constitui-se quando nós não damos ouvido à voz de Deus e andamos contrário à voz de Deus. Então o diabo ele tentou o homem. Esse ser maligno continua até hoje tentando a humanidade, os homens, a violarem e a desobedecerem às ordens diretas de Deus. O que é que o diabo faz? Prostituição, idolatria, feitiçaria, aprovando leis que são abomináveis. Tudo isso o diabo influencia os homens a fazer e a viverem para violarem as ordens diretas de Deus, que estabeleceu para a sua criatura. Deus é Senhor, Deus ordena. E o homem, se não cumprir, ele vai viver transgredindo a lei de Deus. Mas Deus não deixou o homem inocente. Deus advertiu o homem que ele ia sofrer consequência se ele desobedecesse e violasse as ordenanças de Deus. O homem, tomando essa consciência, escolheu desobedecer e sofreu as consequências. É o que vai acontecer com essa humanidade. Está vivendo, está tudo bem, está muito legal, desobedecendo as ordenanças diretas de Deus, não vivendo os princípios que Deus estabeleceu para a humanidade viver. Hoje os princípios de Deus é deturpado pelo mundo, pela igreja, pelas religiões. Os princípios que Deus estabeleceu para o homem viver, como princípios morais, princípios cívicos, princípios religiosos, princípios espirituais, tudo isso hoje é deturpado. Principalmente no meio da igreja hoje. Há uma banalização, há uma deturpação dos princípios de Deus, aonde os homens estão desprezando a palavra e vivendo o que entendem que é correto. Vem consequência, irmão. O que é pecado? Pecado é não dar ouvido, é não seguir, é não se conduzir, é não andar na direção de Deus. Então, o diabo até hoje ele tem tentado a humanidade. Ele continua tentando a humanidade a desobedecer contra Deus. Hoje em dia tudo é feito contrário à palavra. A maior investida de Satanás na humanidade é com a mentira. Para o homem não dar ouvido à verdade, que é a palavra de Deus. Para o homem não dar ouvido à voz da palavra de Deus, a Bíblia. Para o homem não se interessar por a palavra. Infelizmente, muitas igrejas já tiraram a palavra do púlpito. Tem só a Bíblia lá, mas a palavra não está sendo ministrada. Estão criando outras coisas dentro da igreja. Estão alimentando o povo com outras coisas. Não com a instrução da palavra. Então essa é a maior investida do diabo. Levar a humanidade para ignorar a palavra de Deus. Você acha que o diabo tem levantado essas milhares de religiões criando doutrinas em vão, é? São caminhos que levam para o inferno, que levam o povo a desprezar a palavra de Deus. Será que é fácil a gente ministrar a verdade do Evangelho para uma pessoa que está com a sua mente cauterizada dos ensinos doutrinários da sociedade Torre de Vigia? Será que é fácil a gente pregar o Evangelho, a verdade do Evangelho, a verdade que liberta para as pessoas que estão com a sua mente cauterizada dentro do sistema doutrinário romano,
do sistema doutrinário espírita, do sistema doutrinário mórmon, do sistema doutrinário budista, do sistema doutrinário muçulmano, islamismo? Será que é fácil a gente levar o evangelho para as pessoas que estão dentro do entendimento do seu coração, da sua filosofia, do seu conceito? Vão resistir à palavra. E o diabo trabalha nesses corações, endurecendo para que não dê ouvido à palavra, como disse Jesus, para que não se salvem. Porque o único meio de salvação não é estar dentro de uma igreja, é estar na palavra, é conhecer a palavra, é viver a palavra, é praticar a palavra. Esse é o único meio de salvação. Foi o que Jesus disse lá em Lucas 8:12, que o diabo tira a palavra do coração das pessoas que ouvem, para que as pessoas não se salvem crendo na palavra. Tem que crer na palavra. Não é crer na religiosidade. Não é estar dentro de igreja. É estar na palavra, praticando a palavra, vivendo a palavra, e não vivendo mandamentos, exercícios, rituais religiosos, cerimoniais. Então a humanidade, ela até hoje, o diabo vive tentando ela, conduzindo ela a desprezarem a palavra de Deus. Por isso que o apóstolo João, na sua segunda carta, no versículo 9, 10 e 11, dá uma lidinha lá, que não tem capítulo. João diz assim: se alguém vem até vós e não vos traz a doutrina de Cristo, não recebam, porque esse não tem a Deus. Meu amigo, escuta uma coisa. É muito sério o que eu estou falando aqui para você. Se você está sendo ensinado dentro de um local, dentro de uma religião, por um homem, seja ele qual for o líder, se não for a doutrina de Cristo, Deus não está presente. Deus não está presente. Porque Jesus disse que estaria presente aonde tivesse 2 ou 3 reunidos em seu nome. Jesus não falou que estaria presente dentro de igreja. Jesus não falou que o local para ele se manifestar, estar presente, era dentro de igreja. Ele falou, aonde estiver 2 ou 3, pode ser em qualquer lugar, na igreja, na praça, na rua, em casa, Jesus está conosco. Quando a gente estiver com ele, na palavra dele, ele está conosco. Aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ele está falando, seguindo a minha palavra, a minha instrução, a minha doutrina, submetendo-se a mim como Senhor. E o homem só pode se submeter a Deus como Senhor se guardar a palavra dele. Foi o que Jesus disse lá em Lucas 6,46. Vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando. Quer ver? Deixa eu conferir. Estar submetendo-se, estar vivendo em Cristo, seguindo a Ele como Senhor, é estar guardando a sua palavra, meu amigo. Não é estar vivendo esse oba-oba aí que as pessoas estão vivendo dentro desse formalismo religioso. Eu combato muito isso, porque isso tem sido uma maldição, não é? Vem sendo uma maldição, onde as pessoas estão cauterizadas e vivendo, praticando religiosidade dentro de sistema religioso. E não é essa a vida que Deus, Ele nos chama a viver. Não é uma vida religiosa. Não é uma vida devota à igreja, à religião, o sistema, aos homens. É uma vida devota praticando a palavra. Jesus diz assim lá em Lucas, capítulo 6, versículo 46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazes o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras, eu vos mostrarei quem será semelhante. A quem é semelhante? Então, meu amigo, não adianta você estar dentro de um movimento religioso, dentro de uma religião, vivendo e gritando que Deus é poderoso, que Deus é o Senhor, que Deus é tremendo, que Deus é todo poderoso. Não é isso que Deus quer de nós. O que Deus quer de nós é que vivamos a palavra dele. A gente só pode ter Jesus como Senhor quando a gente se submete à palavra dele. Foi o que ele disse aqui. Vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando. Vocês estão mais voltados para obedecer aos homens a mais do que a Deus. Então, o que é pecado? Pecado é o homem não andar na direção da palavra de Deus. Eu estou falando hoje aqui para você, trazendo essa instrução sobre o que é pecado. Eu quero ser breve para poder entrar em outro assunto. Então, a palavra de Deus nos ensina isso. O pecado entrou no mundo através do primeiro homem que Deus criou.
Adão, que tinha a imagem e a semelhança de Deus. Essa imagem e semelhança não fala de caráter, não, aliás, perdão, não fala de aparência. Aprendam isso, meu irmão. Imagem e semelhança não fala de aparência, fala de caráter, de interior. Porque quando Deus diz, façamos o homem nossa imagem e semelhança, ele não estava se referindo a uma imagem física, a semelhança física. Ele estava se referindo ao caráter, à moral, à dignidade, à santidade, à perfeição, o amor, a proporção para o bem. O homem, quando peca contra Deus, ele perde esse caráter, ele perde essa perfeição, ele perde essa imagem e semelhança que Deus estabeleceu no seu íntegro, no seu interior. E agora o homem recebe o caráter de Satanás, maligno, perverso, mentiroso, propenso ao mal, porque agora o homem pecou contra Deus. O diabo recebendo a característica de Satanás, sofrendo a punição que Deus advertiu o homem que ele ia sofrer, e agora entrando a juízo, porque Deus, ele é o juiz justo. O diabo pecou contra Deus lá no céu. Deus o expulsou do céu e o condenou. Já está condenado. Para Satanás não há salvação. Para os demônios, anjos caídos, não há mais salvação. Não há remissão de pecado. Eles vão sofrer a consequência do pecado. O diabo ainda está na terra atuando com a permissão de Deus. Mas ele já está sentenciado ao lago de fogo. A segunda morte. A separação eterna. O diabo já está sentenciado. Mas para os homens, para a humanidade, Deus não passou a mão no pecado do homem, não. Deus não vai fechar os olhos para o pecado da humanidade, não. Deus não vai ignorar o meu pecado, não. Se eu não me arrepender, se eu não me converter a Cristo, se eu não buscar a remissão dos meus pecados em Jesus, eu posso viver o que for, eu posso fazer o que for. Eu estou dentro do juízo de Deus e quando eu partir deste mundo, a minha alma vai sofrer a consequência do pecado, que é a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6, 23. Então, nós devemos entender isso. Deus não passou o pecado a mão no pecado da humanidade. O que Deus fez foi proporcionar um meio de salvação, executando, elaborando e manifestando na execução esse plano de salvação para remir o pecado da humanidade. Através de Jesus, que nós conhecemos essa manifestação do amor de Deus, através de Jesus, para perdoar o homem e livrar o homem da sua condenação, da sua culpa. Para o homem, Deus ofereceu uma oportunidade pela graça, pelo amor, pela misericórdia de Deus, pela nossa vida. Deus, ele nos dá a oportunidade em Cristo, mas se eu e você não receber e não aceitar, desprezar, ignorar esse amor de Deus, essa graça salvadora, esse favor imerecido de Deus, se nós não receber enquanto é tempo e desprezar, não tem para onde correr, vamos sofrer o juízo eterno de Deus, e o juízo de Deus é sem misericórdia para aqueles que não receberam a misericórdia de Deus. Precisamos entender isso. O pecado só há uma solução para o homem ser livre da consequência dele. Jesus. Jesus. E o que é pecado? Estamos aqui ensinando sobre isso. Eu não vou... não. Eu não vou me afastar de Deus porque eu estou usando um brinco. Eu não vou me afastar de Deus porque eu estou usando camiseta. Eu não vou me afastar de Deus porque eu vou para a praia, boto calção e vou jogar bola. Eu estou pecando contra Deus, a mulher que não usa saia até o calcanhar, mulher que usa camisa, blusa de alça, blusa sem aquelas mangas compridas, mulher que não usa saia longa até o pé. Isso não é o pecado, gente. Isso é um padrão da religião. Até porque um calor desse, irmão, eu não estou ignorando, eu estou fazendo observação. Quem quiser viver para a glória de Deus, viva. Mas não julgue quem não viva. Porque não é isso que faz um pecar contra Deus. Um calor desse, a pessoa 24 horas de calça e paletó. Irmão, tem irmãos que é tão ignorante no conhecimento que vai para a praia de calça.
tomar banho de calça. Não, eu não estou desprezando o seu ato de santidade. Mas não é essa a santidade que Deus quer. Isso é inconveniente. Um calor desse, o cara tá lá de calça, de camisa. Não, tirar a camisa é pecado, irmão. Fica sem camisa. Meu irmão, vamos aprender o que é pecado. Os fariseus se preocupavam com isso. Os fariseus estavam preocupados em suas vestes bonitas, em sua aparência, em seus tradição, em suas normas, em suas leis, em seus preceitos. Guardar, não come sem lavar a mão, não faz isso. Jesus condenou os fariseus por causa disso, mostrando que eles estavam mais preocupados com isso, que não faz o homem pecar contra Deus. Não faz o homem pecar contra Deus. Às vezes eu gravo vídeo aqui, né, sem camisa, não é? Acho que você já viu. Aí eu já tive umas 2 observações do irmão que diz assim, irmão, faça isso não, irmão, você vai perder a credibilidade da palavra, o Senhor vai perder a comunhão com Deus. Eu disse, minha irmã, a sua mente está muito fechada, irmã. A sua mente está na escuridão, meu irmão. Vai aprender de Deus para ser liberto disso, irmão. O meu caráter não está no paletó, não, irmão. O caráter da minha vida com Deus não está em roupa, não, irmão. Não está em costume religioso, não, irmão. Eu de paletó, sem paletó, com camisa ou sem camisa, irmão. Eu posso até fazer isso aqui, ó. Eu posso até estar sem camisa, irmão. Isso não vai tirar minha santidade com Deus, não. Isso não vai tirar minha credibilidade com Deus, não. Você pode até não querer ouvir, porque você é um religioso. Mas a palavra de Deus vai com poder na tua vida, porque ela sai da minha boca. Não é pela santidade da roupa, não. É pela presença de Deus na minha vida, pelo arrependimento que há no meu coração. Agora, claro, irmão, claro, eu não vou estar exposto de camisa, eu não vou sem camisa para a igreja, irmão. Eu não vou de bermuda para a igreja. Por quê? Porque é um ambiente dentro de uma formalidade que precisamos estar trajado. Mas se eu for de bermuda, eu estou pecando contra Deus? Estou. Se eu for de bermuda para a igreja e camisa, eu estou pecando contra Deus? Então, irmãos, vamos saber o que é pecado e o que não é. Vamos saber o que é pecado e o que não é. Não venha colocar a sua formalidade religiosa na minha vida, me obrigar e me condenar pela sua formalidade religiosa que você recebeu na igreja, como se fosse meio para Deus. Não, vá aprender as escrituras. Seu pastor, a tradição dele é essa. Viva como ele lhe ensina, porque eu vivo como Jesus me ensinou. Não é como o pastor me ensina, nem como igreja, não. Quer viver dentro da formalidade dessa religião? Viva! Agora você precisa ser liberto. E você só vai ser liberto quando você conhecer a verdade que liberta, que é a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora, irmãos, em nome de Jesus, entenda o que eu estou falando. Eu não estou criticando a irmã e o irmão que tem seu cabelo grande, que vive com a sua roupa padronizada, não é? Dentro da religião evangélica. Eu não estou discriminando, irmão. É para a glória de Deus, amém, meu irmão. Eu acho bonito a irmã que não usa maquiagem, a irmã que não coloca nenhum enfeite. Eu acho bonito, e a Bíblia não condena isso não, viu? As pessoas ficam aí pegando os textos de Jezabel, porque se maquiou, se pintou, fica pegando um texto que Pedro e Paulo fala sobre a questão dos enfeites. Paulo não está dizendo que isso é pecado, não. Se você examinar direitinho, isso não está dizendo que é pecado, não. Ali teve uma situação, ali teve um propósito pelo qual foi orientado isso, dentro da situação que ali estava as mulheres vivendo o enfeite. Quando Paulo dá o exemplo, Pedro dá o exemplo que a mulher não se enfeite muito, não use muito adereço, estava dentro de uma situação singular ali. Isso não é doutrina não para a igreja não. Que a santidade e a beleza da mulher... Então, eu não estou criticando, nem estou desfazendo de ninguém que vive assim. Eu estou pedindo, não julgue ninguém. Que, só porque você se veste dentro de um padrão que você acha que é mais santo que os outros, faça isso não. Faça isso não, que você está condenando a você mesmo. Não julgue ninguém não. Não destrua a obra de Deus por causa da comida nem da bebida. É o que Paulo diz aos Romanos.
capítulo 14, versículo 17, porque a vida com Deus não depende do comer e do beber, é paz, alegria, justiça e gozo no Espírito Santo, não é questão de vestir assim ou assado. Amém? Claro, irmão, quando eu estou dizendo isso, eu não estou dizendo que tem que se vestir de todo jeito, até porque a questão das vestes não é porque o cara é crente, a mulher é crente, não, é questão de pudor. Não convém uma mulher casada, seja crente ou não, vestir uma roupinha que mostre as partes íntimas dela, que mostre volume, mostre tamanho. Não, porque isso vai despertar. Isso é imoral. Então a gente tem que entender isso aí. Não é? Ninguém está falando então todo mundo tem que andar depravado agora. Não, não é isso. Então, entenda o que é pecado e o que não é. Nós estamos falando sobre isso aqui. Então o pecado, ele, na Bíblia, ele é tido como várias situações que precisam de reconciliação, de ação de Deus, não é? O pecado consiste em desobedecer e andar fora da vontade de Deus. Portanto, o pecado, ele é a rebelião da criatura para com o seu Criador. O pecado é a rebelião da criatura contra o seu Criador. É visto na Bíblia de várias formas, como ofensa contra Deus, que precisa de perdão. O pecado é uma ofensa a Deus, que precisa de perdão. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e em nome de Jesus recebam o refrigério em suas almas. O pecado é visto na Bíblia como corrupção, que precisa de purificação, e nós sabemos que essa purificação só pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. A palavra de Deus nos diz lá em João, deixa eu ver aqui, primeira carta do apóstolo João, no capítulo 7, que o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Então, o pecado é visto na Bíblia como, não é? Corrupção, que precisa de purificação. Escravidão, que precisa de libertação. Jesus disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus disse, se vocês não crêem que eu sou, morrerão em vossos pecados. João 8, 24. Jesus está dizendo isso, mostrando aos judeus que o homem, crendo nele. João 8, 24. Jesus diz assim, por isso eu vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrerei em vossos pecados. Porque o homem só pode ter o seu pecado perdoado e ser liberto do pecado, que é uma forma que o homem está preso, escravo por Satanás através do pecado. O homem só pode ser livre através de Jesus. Então o pecado, ele é a escravidão que clama por libertação. E essa libertação só Jesus pode dar. Jesus disse isso lá em João 8, 36. O pecado é visto na Bíblia como débito que precisa ser cancelado. Isaías 53, 5. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelos nossos pecados, ele sofreu toda a humilhação, o sofrimento e a morte, para poder pagar o débito da nossa dívida, que foi cravada na cruz do Calvário. A cédula que era contra nós, diante de Deus, da dívida, foi paga por Jesus na cruz do Calvário. O pecado é visto na Bíblia como desavença, que precisa ser corrigida com a reconciliação. E essa reconciliação só podemos ter através de Jesus Cristo. Coríntios, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, do versículo 10 e 11, que por Jesus fomos reconciliados com Deus e livre da ira de Deus através de Jesus. Fomos reconciliados com Deus. A consequência do pecado é a morte eterna,
o castigo eterno. Essa é a punição máxima que Deus colocou para punir o pecador. A punição máxima de Deus será a punição eterna, a consequência do juízo final que o homem vai receber, a separação eterna, que é morte. A palavra morte na Bíblia se refere, dentro da questão de pecado, se refere à separação. Por isso que Deus disse a Adão: Adão, quando tu comer, se tu comer, tu morrerás. Adão, quando comeu, ele morreu. A morte espiritual. Qual é a morte espiritual? O afastamento. Ele saiu da presença de Deus. A morte física Adão sofreu lá na frente. Mas ele sofreu de imediato a morte espiritual. A primeira coisa que o homem recebe quando vive em pecado, quando peca contra Deus, é a separação. Aí depois vem as consequências. Porque a coisa mais terrível deste mundo é o homem estar separado de Deus e continuar separado. Se ele não buscar Jesus para reconciliar-se, ele continuará perdido e vai sofrer a maior consequência que a humanidade vai receber aqui e na eternidade. É a eternidade sem Deus. É o castigo eterno, irmão. Isso é muito sério de você entender. Então o pecado, ele é a punição máxima. Contra essa punição, Deus deu, através de Jesus Cristo, seu Filho, ele providenciou a absolvição, a libertação da sentença do pecado para todo homem, todo pecador, toda a humanidade. Como diz a palavra de Deus em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, que deu, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, não sofra a morte eterna, a consequência do pecado. Pois, Tito, capítulo 2, versículo 11, porque Deus manifestou a sua graça, trazendo salvação a todos os homens. Isso fala da humanidade. Então, Deus providenciou para o homem ser livre dessa consequência, porque Deus não vai dizer: não, teu pecado eu deixo para lá, vem para o céu. O homem vai sofrer a punição do pecado, porque Deus é um justo juiz que não toma o culpado por inocente. E se o homem não se arrepender, já está preparado o seu tribunal para julgar o homem. O que falta é o homem ir para esse tribunal no tempo determinado, que já está determinado por Deus. Isso está... Você pode ver isso que eu estou falando lá em Salmos capítulo 7, versículo... Deixa eu ver se é capítulo 7 ou é capítulo 8. Salmos 7, 11. Diz assim: Deus é um justo juiz. É um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter... Olha, conversão é do homem. Quem tem que se converter é o homem. O Espírito Santo não converte, ele convence. Quem tem que se converter é o homem. Olha o que diz a palavra. Se o homem não se converter, Deus já tem preparado o seu juízo. Dá uma lidinha aí, meu irmão. Salmos 7, 11 e 12. Deus é um justo juiz, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado. O tribunal de Deus já está posto. O que falta é o homem ir para ele. E esse dia está chegando. É vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? Temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegado o grande dia da sua ira. Da sua ira. Apocalipse 14, 7. Meu amigo, não brinca com essa verdade não. Não brinca com essa realidade não. Apocalipse capítulo 14, versículo 7. Porque é vindo a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Adorar quer dizer, obedeça, se submeta, creia, tenha temor, se submeta a ele enquanto é tempo, porque é chegado o dia do seu juízo. O apóstolo Paulo escrevendo lá, evangelizando um povo na cidade de Antenas, revelado na Bíblia Sagrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30 e o 31, diz assim: porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas ele anuncia agora a todos os homens que se arrependam,
em todos os lugares, porque ele tem determinado um dia em que com justiça há de julgar todos os homens. Esse dia está determinado. Ei, vai chegar. Aquilo que Deus determinou está determinado. Aquilo que Deus nos mostra, se nós não cremos, vamos sofrer consequências terríveis. Por isso que Jesus disse, bem-aventurado os que ouvem e praticam a palavra de Deus. Creia. Então a consequência do pecado, ela vem. Ela vem na vida de todo homem que não se arrepender, que não aproveitar o tempo que Deus está dando para a humanidade se arrepender. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto ele está perto. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Porque se cair, meu irmão, não tem esse negócio de, eu sou o escolhido. Eu sou o filho da promessa. Mas tu está aprendendo, sério mesmo, tu estás aprendendo isso com quem, irmãos? Com a palavra não. A palavra não ensina isso não. Nenhum dos apóstolos, nem Jesus, disse a ninguém, você é filho da promessa, você é um escolhido, você não perde a salvação, você pode fazer o que fizer, mas você é o escolhido de Deus, é o bonitinho, não vai ser condenado não. Ao contrário, Jesus disse, vigiai, estejam atentos. Olha o que diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 11, versículo 22. Cuidado, meu irmão, quem está em pé, cuide para que não caia. Olha o que Paulo adverte os irmãos. Aqui é os irmãos que estavam entendendo, que estavam brincando com a severidade de Deus. Aí Paulo diz assim, Romanos 11, 22. Eu trabalho Bíblia aqui, eu levo o texto, capítulo, versículo, para você ser prudente, examinar. Pega a Bíblia aí, meu irmão. Vai aprendendo com esses estudos aí. Olha o que Paulo diz, escute aí. Romanos 22, Romanos. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Ei, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Aí ele diz assim, para com os que caíram, severidade. Para com os que caíram, severidade. O que é cair, meu irmão? O que é cair? Cair é voltar a viver o pecado. Cair é aqueles que um dia foram restaurados por Deus, livres da escravidão do pecado, e resolveram voltar ao pecado de novo. Cuidado que o homem pode cair. O homem está na presença de Deus, ele pode cair da presença de Deus. Por isso que a palavra de Deus está dizendo aqui, severidade para aqueles que caem, aqueles que escolhem voltar a viver o pecado, aqueles que desprezam a vida com Deus de santidade, aqueles que voltam a satisfazer o desejo da carne, porque quem se inclina para a carne, inclina-se para a morte, porque os que vivem na carne e no pecado não agradam a Deus. E Paulo está dizendo aqui, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caírem, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se, olha a condição, se permaneceres na benignidade. Se não de outra forma, dá uma lidinha aí, irmão. Romanos 11, 22. Paulo está instruindo, advertindo os irmãos, que se eles não tiverem cuidado, eles vão receber, não é a bondade de Deus não, é a severidade de Deus. O pecado é o homem não dar ouvido à voz de Deus. O pecado é o homem ignorar a doutrina de Cristo, o ensino de Cristo, o chamado de Cristo, a orientação de Cristo. Porque Cristo orienta o homem a sair do pecado. Cristo convida o homem a vir andar com Deus. Cristo convida o homem a andar em santidade com Deus. Cristo convida o homem a sair da morte e vir para a vida, receber a vida eterna, para não entrar em condenação. Como ele disse lá, João 5,24, o Senhor diz assim, quem ouve a minha palavra, você está ouvindo o quê, meu irmão? Você está ouvindo o quê? Cuidado, viu? Se você não estiver ouvindo a palavra de Cristo, tem salvação não, meu irmão. Tu pode estar dentro de qualquer igreja, tu pode estar seguindo qualquer pastor. Se tu não estiver dentro da palavra de Cristo, não tem salvação não, meu irmão.
Salvação não é para quem vive dentro de igreja, seguindo doutrina, mandamento, dogma, crença de religião. Salvação é para quem crê em Jesus e vive na doutrina de Cristo. Olha o que Jesus diz, lá em João 5,24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Passou da morte para a vida. Olha o que Jesus diz aqui, João 5,24. Se você tem que analisar isso, você tem que quebrar a mente, bater a cuca, trabalhar os neurônios, para os neurônios, queimar neurônios, para entender a vontade de Deus, para sair dessa prisão que você está achando que está livre, dentro dos conceitos religiosos. Você tem que entender o que é pecado. O que nos afasta de Deus não é usos e costumes de igreja. O que nos afasta de Deus é não guardar a palavra dele. O Senhor diz lá, Isaías 59:2. O Senhor, ele diz na sua palavra, ele diz assim: as vossas iniquidades fazem separação, e os vossos pecados, porque os meus ouvidos não estão agravados para que vos ouça, nem a minha mão está encolhida para que não esteja estendida para vocês, para vos proporcionar o socorro. Mas o que me afasta de vocês é os vossos pecados e as vossas transgressões. Creia na palavra de Deus, creia na doutrina de Cristo, busque conhecer a verdade que liberta. Evangelho, meu irmão, doutrina de Cristo. Temos que saber o que é que Cristo nos ensinou na sua doutrina, para não viver um evangelho anátema. Porque salvação não é para quem está dentro de igreja, cumprindo as devoções, vivendo os dogmas, as crenças de igreja. Salvação é para quem crê em Jesus e vive o evangelho, vive a doutrina. Evangelho não é um ritual, nem uma vida de religião. Evangelho é entendimento naquilo que Jesus nos ensinou, e nisso viver, guardando, praticando, andando por isso. Cuidado, meu irmão. Deus é severo para punir o pecado. Olha o que a palavra de Deus nos diz. O apóstolo Paulo orientando os irmãos lá na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 8 e 9. Paulo diz assim: como labareda de fogo, ele vem tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão a eterna perdição. Quem é? Os que não conhecem a Deus. Quem é? Os que não obedecem o evangelho de Jesus. Isso eu não vou explicar isso agora não, porque senão eu vou gastar muito tempo. Já é 10:05. Eu quero entrar em outro assunto. Então, leia a Bíblia, meu irmão. Vá buscar crescer no conhecimento e na graça, ser cheio de Deus. Não é dentro desses cultos aí não, meu irmão. É na palavra. Pegue a palavra, tenha prazer em ler ela, meditar de dia e de noite, para que tu seja próspero. Segue o conselho de Salmo 1, versículo 1 ao 3. Bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos pecadores, nem se detém na roda de escarnecedores. Antes tem o seu prazer em ler na palavra do Senhor, e nessa palavra medita de dia e de noite. Tenha prazer na palavra. Medite nessa palavra no seu dia, no seu momento que você tem. Não fique esperando viver uma vida com Deus em momento de formalidade religiosa dentro de igreja. Vá ler a palavra, vá conhecer a palavra, para você ser liberto e sair dessas prisões. Porque pecado, meu irmão, é a direção errada que você está. Pecado é o entendimento errado que você está vivendo. É o juízo errado que você está fazendo. É o pensamento errado que você está tendo. Porque não conhece a palavra. Está julgando errado. Está entendendo errado. Está tendo conhecimento errado. Conheça a verdade e seja liberto. Então, a palavra de Deus, ela nos mostra a consequência severa de Deus para punir o pecador. Deus é severo, irmão. Deus é terrível. E o juízo dele será sem misericórdia.
Deus não vai passar a mão no pecado de ninguém. Se não se converter a Jesus, o homem continuará perdido. Porém, a obra da expiação, a obra da redenção da raça humana, concluída por meio de Jesus na cruz do Calvário, só essa obra é quem pode livrar o homem do castigo eterno, da consequência e da punição de Deus em relação ao pecado do homem. Só a obra sacrificial, expiadora de Cristo para a humanidade. Amém? Então, conheça o que é pecado, irmão. Temos que conhecer o que é pecado. E é um assunto tão gostoso de levar, de ensinar, porque quando a gente fala sobre pecado, tem várias outras orientações que a gente pode dar aí. Por exemplo, pecado. O que é pecado? Como principiou o pecado? Qual o mal que o pecado traz? Quem vai sofrer a ira por causa do pecado? Qual a solução do pecado? Não é? Como posso ser justificado do pecado? Qual, não é, o meio para eu ser liberto desse pecado? Então tudo isso tem que ser instruído aos irmãos dentro da igreja. Tudo isso tem que ser orientado. Então, aprendemos um pouco o que é pecado. Primeiramente, é o homem. O pecado ele é constituído aí, em não obedecer a palavra de Deus. A palavra de Deus em canto nenhum proíbe ninguém de usar bermuda. Em canto nenhum proíbe ninguém de comer isso, aquilo ou aquilo outro. A palavra de Deus em canto nenhum proíbe ninguém de cortar o cabelo, usar pequeno ou grande. A palavra de Deus apenas mostra que é mais honroso para a mulher ter cabelo grande, né? Que a mulher de cabelo feio, de cabelo pequeno, é uma coisa minha, isso é relativo. Eu mesmo acho feio. Eu acho bonito mulher de cabelo grande. Mas se ela cortar, isso não quer dizer que ela está pecando contra Deus. Irmão, escuta uma coisa. Eu estava visitando uma vez uma igreja, vou dizer até o nome dela, Deus é Amor. Meu irmão, ali é uma santidade exagerada, viu? E a Bíblia diz, não seja santo demasiadamente. Tem muita gente querendo impressionar a Deus com a sua santidade exterior. Eu já mostrei aqui o que é santidade. Eu já mostrei aqui o que é se santificar. Eu já ensinei aqui o que é se consagrar a Deus. E eu estava dentro de uma determinada igreja, a igreja de Deus é Amor, e o pastor estava ministrando sobre isso, porque hoje a maioria dessas igrejas só ministra sobre usos e costumes. É difícil ministrar a doutrina da palavra. Ele só oprime você a viver a santidade da religião, do sistema, do ministério, que assim tem que ser aqui dentro. E o pastor dizendo, a mulher que cortar o cabelo, ela vai para o inferno. Porque isso é pecado. Ele disse isso, eu estava lá e vi. Ouvi. E levantou-se uma irmã no meio da igreja e disse assim, pastor, eu cortei meu cabelo há muito tempo. Eu vou para o inferno porque eu cortei. Ele disse, se você não se arrepender, você vai para o inferno. Meus irmãos, eu estava visitando essa igreja, porque um irmão, um amigo meu, me convidou para ir lá. Eu já sabia, eu já conhecia. Eu digo, eu não vou não, porque não me convém estar ali, porque eu vou, se eu estiver ali, eu posso abrir a boca e posso constranger os irmãos ali. Aí eu fui. E o pastor disse isso à irmã, a irmãzinha sem entendimento nenhum. Mas pastor, eu me arrependi já, eu me converti. Tá... Ah, se não se converter, se não se arrepender, vai para o inferno. Cortar o cabelo. Onde é que a Bíblia diz que cortar o cabelo, seja mulher ou homem, o homem está pecando contra Deus? Quem leva o homem para o inferno é idolatria, feitiçaria, prostituição, pensamentos maus, sentimentos facciosos, sentimentos de ódio, de ira, de vingança no coração. É isso que leva a tua alma para o inferno, meu irmão, minha irmã. Falsidade, hipocrisia, fingimento, mentir, roubar, ser hipócrita, isso é que leva para o inferno. Porque o que contamina o homem não é o que está fora, não. É o que sai de dentro para fora. É os pensamentos, as intenções. Porque Deus não vai te julgar se tu está com cabelo grande ou pequeno. Se tu está de saia ou se tu está de paletó, de calça, de bermuda, saia curta, saia longa. Não é isso que Deus vai olhar se tu é bonitinho, está de maquiagem ou não. Deus vai te julgar é pelo teu interior, não é pelo teu exterior. Ele contempla o riso e o coração. Ele contempla o homem por dentro e não a aparência.
Quem contempla a aparência, quem julga pela aparência, é os homens, é você. Deus não olha ninguém assim. O juízo de Deus não é pelo que você está por fora, é o que você está por dentro, porque por fora você parece um santarrão. Por fora você parece que é Jesus, com as tuas atitudes externas. Jesus disse, sepulcro caiado, tá bonito por fora, mas por dentro só tem podridão. Cuida do que está por dentro em primeiro lugar. Te preocupa com o teu interior, teus sentimentos, tuas atitudes, o que tu pensa, o que tu imagina, o que tu intenciona, como tu vê as pessoas, como tu analisa as pessoas, como tu faz o teu juízo, como tu tem sentimento, ressentimento, como está o teu coração, se está em paz. Analisa isso em primeiro lugar. Tu está mais preocupado em vestir saia, paletó, gravata, usar cabelo grande e aparecer para os homens ver que tu é santo, porque não é diante dos homens que tu vai ser julgado, não. Tu vai estar para ser julgado, você e eu. Vamos estar diante de Deus. E diante de Deus ele vai julgar pelo que estava, o que foi manifesto do nosso interior. Não foi o que a gente viveu nem vestiu, não. Aprenda isso aí, meu irmão. Pecado é isso, gente. Pecado é não se submeter à palavra. E para você conhecer o que é pecado, você tem que conhecer a palavra. Porque se você for aderir a uma religião, você vai receber o jugo dessa religião, que são os dogmas, as crenças, as doutrinas, os conceitos dos homens, a tradição dos homens, e isso vai te sufocar. Vem para Cristo, vem. Vem conhecer a verdade de Deus para você ser liberto e ser tirado de você esse fardo pesado e Jesus colocar sobre você um fardo leve e um jugo suave. Amém? Então está aí uma pequena instrução neste momento sobre o que é pecado, o que consiste o pecado, não é? O que me faz pecar contra Deus. Então, aprendemos isso aí, irmão. Amém? 10h15, irmão. Só tenho 15 minutos agora. O que é que eu faço dentro de 15 minutos? Porque quando eu começo a falar, o tempo voa rápido. Eu tenho um assunto aqui que eu fiz aqui um esboçozinho aqui, mas não dá para eu levar, porque eu não vou concluir. E eu não quero passar muito não, quero cumprir o horário aqui. É de 9 às 10h30. E eu quero cumprir esse horário, porque eu quero me disciplinar primeiro aqui, para quando eu estiver em qualquer canto eu estar disciplinado. Primeiro, eu me disciplino na minha casa. Né? A educação vem da onde? Não é? Não tem esse provérbio aí, esse ditado? A educação vem de casa. Se você tem educação em casa, você leva para a rua. Não é? Quando eu não me educo em casa, na rua, eu vou viver aquilo que eu vivo em casa. Então, eu quero me disciplinar, me doutrinar através da observância do tempo. Se alguém me dá um tempo para fazer alguma coisa, eu vou usar aquele tempo. Se aquele tempo não der, eu deixo para depois. Então, hoje não vai dar para eu transmitir, né, um assunto muito bom aqui, que eu quero levar para vocês. Alguns ensinos errados que parecem simples, inofensivos, mas que levam ao cristão a cair da graça, deturpando a palavra e desviando o cristão dos princípios de Deus. São alguns ensinos que é dado dentro das igrejas, que parece ser nada, que parece ser inocente, inofensivo, mas que leva as pessoas a desviar-se da verdade, apostatar-se da fé e seguir outro caminho que não é o de Cristo, vivendo um outro evangelho, que não é o evangelho de Cristo. Mas hoje não vai dar para eu ensinar sobre isso. Vou deixar isso aqui para a próxima quarta, amém? Porque precisa de tempo para explicar, para depois ninguém pegar aí as palavras e dizer que eu estou dizendo coisas que eu não falei. É preciso, antes de você julgar, eu vou lhe ensinar uma coisa, escuta uma coisa, aqui é doutrina, aqui é instrução. Quando você for julgar alguma coisa, quando você for julgar alguma palavra que alguém deu, analise o contexto, tá? Da situação. Não julgue pelo texto, pelo momento, pelo que você viu, não. Analise o contexto para depois você julgar com uma forma reta, uma forma sábia, uma forma justa. Analise o contexto para depois julgar. É muito importante. Tem muita gente que não sabe o que é contexto. É muito importante você entender o que é o contexto. Por exemplo,
Eu vou dar um exemplo simples. Eita, fulano matou fulana. O marido matou a mulher. Primeiro, antes de você fazer o seu juízo, analise o contexto. Tá bom? Analise o contexto, porque o cara matou o outro, porque o cara matou a mulher. Sabemos que matar é um pecado, não tem justificação. Mas tem situação porque Deus contempla isso, meu irmão. O homem é de momento. E tem muitas vezes que a gente toma uma atitude de pecado no momento, que faz um erro grave, mas Deus conhece o nosso coração. Que aquele momento nos levou àquilo, não era a nossa vontade. Deus conhece quando o homem faz as coisas por deliberada vontade e quando o homem faz as coisas dentro do momento. E Deus contempla isso. Esse homem vai se refletir, vai se arrepender. Esse arrependimento Deus recebe. Entendeu? Ele não queria fazer aquilo. Ele fez dentro do calor da situação, do momento, da emoção. Então, antes de você julgar alguém e tirar alguma conclusão, conheça o contexto. Conheça a história. Ah, fulano foi demitido. Ah, isso é um preguiçoso. Nunca fica em emprego. Vá buscar entender por que ele foi demitido. Vá conhecer a história. Conheça o contexto, que é a história, o que aconteceu antes da demissão. Então, a mesma coisa também, gente, é a palavra de Deus. A gente tem que pegar a palavra de Deus, não pegar texto isolado e formar doutrina. A gente tem que conhecer o contexto. Porque tem texto da palavra de Deus que a gente faz que a gente dá uma interpretação nele que não condiz com o contexto. E muitos hoje, isso é uma moda dentro das igrejas, que muitos pregadores estão tomando esse caminho errado, aplicando uma interpretação dentro de um texto, criando uma doutrina, criando um movimento, criando um ensino. Está errado. Conheça o contexto, amém? Então, meus amigos, quarta-feira eu levo isso aqui, eu trago na próxima quarta, a gente vai estudar aqui alguns pontos errados que são ensinados dentro das igrejas, que levam o crente a pecar e a desviar da sã doutrina, que leva o crente a cair da graça. Esses pontos parecem inofensivos, parece que não tem nada demais, mas são são erros graves que a igreja precisa despertar, meu irmão. O diabo não é besta, não. Ele é astuto, inteligente. Ele sabe enganar. De uma forma que você não percebe o engano. Se você não estiver usando a lupa de Deus para analisar e ver o ponto errado ali, que está bem escondidinho, a gente só pode ver com a palavra, o homem vai se conduzir no erro, pensando ele que está na verdade. Amém? Então, quarta-feira a gente estuda isso. Então, hoje eu quero encerrar 10h20, agradecendo aqui a você que está sempre comigo aí assistindo as instruções da palavra de Deus, com esse que vos fala, evangelista Wellington Ramos, pedindo a Deus pela sua vida, que você cada dia mais sinta o desejo da palavra de Deus, tenha prazer, tenha sede, tenha afeto pela palavra, busque a palavra, porque é por ela que você vai crescer, é por ela que você vai chegar à perfeição, é por ela que você vai estar dentro da vontade de Deus. Então tenha prazer na palavra de Deus, tenha amor pela palavra de Deus, seja prudente com a sua vida de fé em Deus. Eu quero deixar aqui para você o conselho que Paulo deu a Timóteo na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 16. Paulo orienta Timóteo dizendo assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo assim te salvarás tanto a ti como os que te ouvem. Então você tem que ter cuidado da sua vida com Deus. Cuida de ti mesmo e da doutrina. Analise se você está na doutrina. A doutrina é a instrução. A doutrina é o ensinamento. A doutrina é a orientação de Deus para nossas vidas. A doutrina é aquilo que Cristo nos ensinou, a doutrina de Cristo. Tenha cuidado com essa doutrina para você não estar vivendo doutrina de demônios. Analise o Evangelho de Jesus. Evangelho não é movimento de show, de poder, de ritual dentro de igreja. Evangelho é ensino, é entendimento. Evangelho é entendimento. Você tem que ter cuidado. Você tem que ser prudente
Pois é isso que a palavra de Deus diz. Cuida de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo assim te salvarás, tanto a ti como os que te ouvem. Como é que tu está ensinando alguém aí? Estás ensinando o povo como? O quê? Por onde? Se você não estiver na doutrina de Cristo, nem você vai ser salvo, e nem quem te ouve vai ser salvo. Vão conduzir-se para a perdição, porque você está ensinando a alguém uma doutrina que não é a de Cristo, nem você está na doutrina de Cristo. Então, tenha cuidado, é isso que Paulo está dizendo a Timóteo. Timóteo, toma cuidado, Timóteo. Tu recebeste o ministério para ensinar esse povo, para orientar esse povo. Agora, primeiro você tem que cuidar de você e da doutrina, Timóteo, para que tu conduza esse povo à salvação e que tu se conduza por ela. Como é que tu vai se conduzir à salvação se tu não conhece o caminho da salvação? Se tu não conhece a sã doutrina? Quando fala da sã doutrina, fala da direção, da instrução, da orientação de Deus para a nossa vida, para estar com Ele em comunhão. Cuida de ti mesmo e da doutrina, irmão. Por isso que Paulo diz a Timóteo, sua primeira carta, capítulo 6, do versículo 3 ao 5. Se alguém vier até ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, não o recebam, porque essa pessoa está com a sua mente cauterizada, privada da verdade, trabalha em causa de ganho, não tem compromisso com Deus, porque compromisso com Deus é quem está na doutrina de Cristo. Jesus disse, quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Jesus está falando que quem é de Deus, está com a vida com Deus, é filho de Deus, está se conduzindo com Deus, tem que estar na palavra de Deus. Os filhos de Deus, ele é nascido da palavra, que é Jesus, que é a palavra escrita. Os filhos de Deus é conduzido na palavra. A doutrina é a palavra. Por isso que Jesus disse aos judeus, vocês não são de Deus, porque vocês não ouvem a doutrina, o ensino que eu trago. Porque o que eu trago para vocês não é de mim mesmo, é de Deus, o Pai. E vocês não ouvem a minha palavra. Vocês são filhos do diabo, não de Deus. Todo mundo diz que é filho de Deus, mas está conduzindo-se por onde? Todo mundo diz que é filho de Deus, mas está sendo instruído e instruindo outros por onde? Está vivendo o que como conceito da fé? Qual é o entendimento e os princípios? Olha o que Deus diz na carta de Tito. O apóstolo Paulo escrevendo a Tito sobre isso, no capítulo 1, versículo 16. Olha o que Paulo diz. Todas as coisas, não dando ouvido às fábulas, meus irmãos, nem aos mandamentos dos homens, que se desviam da verdade. Ei, isso aqui é muito sério. Eu vou encerrar agora. Falta 2 minutos para 10h30. São 10h28. Eu vou encerrar agora. Mas primeiro eu quero chamar sua atenção para isso. Escuta o que Paulo diz, para a gente não dar ouvido aos homens. Pode ser pastor, pode ser papa, padre, pode ser profeta, pode ser apóstolo, pode ser bispo, pode ser quem for. Nós temos que dar ouvido não é aos homens, é a palavra de Deus. E aquele que Jesus levantou como pastor tem que pregar a palavra para a congregação. A congregação tem que estar atento a ouvir a palavra de Deus. Se esse pastor ou esse dirigente, seja quem for, não estiver pregando a palavra, não estiver te instruindo na palavra, ei, dê ouvido não, meu irmão. Senão você vai perecer com ele, viu? Todo ministério vai perecer se não estiver na palavra. Porque eu estou dizendo sempre, vou dizer mais uma vez, comunhão com Deus. Vida com Deus para ser salvo não é dentro de igreja, é dentro da palavra. Jesus disse lá em João 15:7, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, não é vocês estiverem na igreja e a palavra da igreja estiver em vocês. É se vocês estiverem em Cristo e a palavra dele estiver em nós, na nossa mente, para a gente viver, entender, se dirigir. E Paulo está dizendo aqui a Tito, isso é muito sério. Olha o que Paulo diz aqui, Tito capítulo 1, versículo 14, diz assim: não dando ouvido às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Meu irmão,
quando um cara está pregando uma palavra que não condiz com a palavra de Deus, com a doutrina de Cristo, ele está desviado da verdade. Seja prudente, analise esse ponto aí, viu? Aí Paulo está dizendo aqui a Tito, versículo 15. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Essas pessoas que privam o povo de tudo, que criam mandamentos, que fazem que tudo é pecado, que privam o povo. Ei, Paulo está orientando isso aqui. Medita nesse texto aqui. Estão contaminados sua mente, estão privados da verdade. Agora escute o que Paulo diz no versículo 16. Olha aqui. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as suas obras, sendo abomináveis, desobediente e reprovado para toda boa obra. Confessam que conhecem a Deus, confessam que são de Deus, confessam que estão cheios de Deus, confessam que estão cheios do poder de Deus. Mas quando a gente vai analisar o que ele ensina, o que ele está orientando, o que ele está instruindo, o princípio por onde ele está determinando as coisas, nós vamos ver que tudo está fora da vontade de Deus. Negam a Deus, são desobedientes à verdade. Desobediente ao Evangelho de Cristo. E a palavra de Deus diz que Deus vem tomando vingança dos que não conhecem a Deus e nem obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo. Não é para obedecer a igreja, não. É para obedecer o Evangelho de Jesus, a palavra de Jesus, a doutrina de Cristo. É isso que o líder tem que pregar para o povo obedecer e se submeter. E não a mandamento, dogmas, credos, doutrina de igreja, nem a ordenança de líder. É o Evangelho de Cristo. Dá uma lidinha lá na carta de Paulo aos Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 ao 10. Porque Deus vem tomando vingança dos que não conhecem a Ele, são os ímpios, que ignoram o conhecimento de Deus, e dos que não obedecem o Evangelho de Cristo Jesus, são aqueles que são crentes, mas abandonaram a fé, apostataram da fé, estão vivendo um outro Evangelho, não estão sendo prudentes, se conduzindo no Evangelho de Cristo, estão vivendo o Evangelho anátema. Deus vem tomando vingança contra esses que vai sofrer a eterna perdição. Cuidado, meu irmão, seja prudente, cuida de ti e da doutrina. Olha, tu que está em pé, cuidado para que não caia. Escapa por tua vida, examinai as Escrituras para que não erres e para que possa conhecer o poder de Deus. Quem está firme, esteja mais firme ainda, porque o tempo está cumprido. O que falta acontecer para a igreja não é nenhum evento, nenhuma manifestação, nenhum acontecimento no mundo. O que a igreja tem que esperar acontecer é o arrebatamento de Cristo, que vai se dar a qualquer hora, qualquer momento, qualquer minuto, qualquer ano, qualquer mês, qualquer instante. E quem não for prudente vai ficar e não vai ouvir o chamado do noivo, porque só os prudentes que vai ouvir o chamado do noivo, porque estão com a sua vida acesa, a sua candeia seja de azeite. A vida acesa é com o entendimento esclarecido na palavra. O azeite da candeia é a direção do Espírito Santo que nos conduz à comunhão com Ele, dentro da submissão a Cristo e à fé. As loucas são aquelas que não estão nem aí para a palavra, são aquelas que não estão nem aí para examinar o que estão ouvindo, são aquelas que não se preocupam com a sua vida espiritual, buscando a palavra, buscando entendimento, conhecimento, buscando a orientação da palavra, porque estão preocupadas em viver uma vida espiritual dentro de movimento, dentro de fantasia, dentro de misticismo, dentro de oba-oba, e não estão preocupadas e não são prudentes, olha, a estar examinando as Escrituras para fazer conforme tudo nela está escrito, não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas andar retamente e prudentemente e guardar tudo aquilo que Deus determina no seu caminho, na sua palavra, e não viver praticando o que ensina os profetas, os homens aí com suas determinações, com seus princípios, que levam o povo a adorar a Deus em vão e oferecer sacrifício de tolo e uma vida de perdição, com o entendimento que estão salvos. Cuidado, cuidado. Desperta tu que dorme, e Cristo te esclarecerá. Então, analisa a doutrina,
seja prudente com a doutrina e busque conhecer o que é pecado e o que não é, para você não estar vivendo privado daquilo que não é pecado. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado nessa noite por essa instrução, esse momento de alimento, esse momento de fortalecimento, esse momento de edificação que nós tivemos aqui, Senhor, com a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Abre o nosso entendimento para ser esclarecido, para conhecer a Tua vontade, para não ser levado pelo engano. Pai, levanta o Teu povo, os Teus ministros da Tua palavra, para ministrar para a Tua igreja, Senhor, para alimentar e fortalecer o Teu povo. Meu Deus, livra o Teu povo desse sono, livra o Teu povo desse engano, livra o Teu povo dessa formalidade religiosa, Senhor. Liberta o Teu povo dessa bolha igrejista, esse igrejanismo, essa religiosidade que o povo está vivendo. Desperta o Teu povo, Senhor, para a Tua palavra, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Aviva a Tua igreja, desperta a fome e a sede no meio do Teu povo para buscar a Tua palavra, assim como buscaram o povo no tempo de Esdras, Senhor, que tiveram sede e fome da Tua palavra e pediu para Esdras ler a palavra diante de toda a congregação. Pai, que hoje nós também tenhamos esse desejo e nos dirigimos às congregações, aos locais públicos, com um só objetivo, de buscar o conhecimento, de ser instruído, orientado, ensinado com a Tua palavra, Deus. Desperta em nós a sede e a fome da Tua palavra, Senhor. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Tem misericórdia de nós, nos ajuda, não nos deixa ser enganado, abre o nosso entendimento, desperta-nos, Senhor, deste sono que nos leva ao sono espiritual, desapercebido das verdades que está sendo, ó Deus, revelada por Ti para nos acordar. É o que eu te peço, já te agradeço nesta noite. Em nome de Jesus, abençoa todos os meus amigos e irmãos que sempre assistem aqui, Senhor, a Tua palavra, as instruções nesse canal, nessa página, para levar a luz e o entendimento e nos fortalecer para estarmos firmes na Tua presença, andando em verdade. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Tchau. Deus abençoe a todos. Se Deus permitir, sexta-feira estamos aqui com um trabalho ao vivo na comunidade do Bode. Para todos vocês aí do Face, a programação A Voz da Palavra de Deus, que é um culto, né? Que é um seminário, que é uma doutrina, que é uma escola bíblica, que é um discipulado, que é um trabalho de evangelização, porque desse trabalho aqui a palavra é pregada de todas as formas, ensinando, instruindo, corrigindo, levando defesa da fé, trazendo assuntos escatológicos, doutrina sistemática, por vários temas. Aqui a gente é alimentado com o verdadeiro pão que desceu do céu para nós. Jesus, a Sua palavra, amém? Tchau, gente, até sexta-feira, de 7 às 9, tá? Na sexta é de 7 às 9, ao vivo, aqui na minha página no Face. E na quarta é de 9 às 10h30. Porém, 10h37 encerrei aqui. Que Deus os abençoe. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós, hoje e para sempre. Amém e amém. Tchau, gente.